Existem determinados tipos de homens que você precisa se comunicar de forma direta e não de forma emocionada. A forma emocionada é quando ele age, às vezes de forma grosseira, se ele for um homem maturo, e você sente aquilo porque você é naturalmente sensível e você não se coloca, você vai para a zona de sentimento. Aí é que você precisa sair da zona do sentimento, continuar na comunicação vulnerável, porém assertiva. Aí que vai entrar a docilidade com a assertividade. Você vai se comunicar de forma clara, direta. Você vai dizer o que ele precisa ouvir com embasamento, quando tem uma lógica e uma verdade por trás. Você não vai falar coisas aleatórias que não fazem sentido porque você está magoado e você quer ser ouvida. Você vai pegar aquilo que você quer, que você sabe que ele sabe que é verdade, e você vai colocar isso de forma direta. Você está sentimental e está chorosa demais. Veja, muitas mulheres estão extremamente sensíveis por conta da forma como o parceiro, em alguns casos, a trata. Se ele é um homem mais grosseiro, se ele é um homem que não entende a sua sensibilidade e, entre parênteses, se você realmente está muito hipersensível e você precisa melhorar isso, porque muitas vezes existe uma linha tênue. Muitos homens, eles realmente são insensíveis à sensibilidade feminina porque eles são mais práticos. E muitas vezes a mulher está extremamente sensível por conta das suas questões próprias e ela precisa equilibrar mais um pouquinho o seu emocional para conseguir ter uma comunicação mais objetiva para que ele te compreenda melhor. O que não vai funcionar na comunicação feminina, excesso de gritos. Quando você grita muito, você desperta no outro um sentimento de repulsa, onde o outro vai querer se afastar de você. Como se comunicar com um homem dentro do relacionamento sendo doce? Você precisa querer desapegar, primeiramente, da necessidade de se sentir aprovada. Quando você sabe quem você realmente é, quando você já curou algumas questões emocionais, você consegue se comunicar melhor, com mais clareza e com mais firmeza, sem ter que primeiro se sentir aprovada por ele e sabendo o que esperar de reação dele. Essas são as duas principais bases. Como me tornar, então, uma mulher feminina na hora de me comunicar, sem me desgastar tanto com o outro? Primeiramente, você precisa entender o jeito do outro. Existem perfis masculinos que vocês vão estudar daqui em diante, você vai entender cada um. E assim você vai saber com quem você está se relacionando e saber o que esperar de retorno dele. Assim você vai conseguir se antecipar e já sabendo o que você vai dizer. Se você vai dizer algo que vai soar de uma forma ruim para o outro, você não fala. Agora, se você precisa falar aquilo, e se você está com um homem imaturo, você vai exacerbar talvez um desentendimento em uma briga com o seu drama, com o seu excesso de muito. E isso faz com que a sanguínea entre em desentendimentos que ela poderia ser poupada. Sabendo que a mulher sanguínea, ela faz um drama, muitas vezes ela faz porque ela está imatura, ela faz porque ela está desequilibrada e muitas vezes ela faz porque isso é o natural e esperado do temperamento dela. Esse drama é aquele excesso, tudo se torna grandioso, tudo se torna grande demais e aí ela aumenta as coisas, ela tende a tornar algo que era para ficar mais passivo, mais tranquilo, em algo que cresce. O ponto de entrave que prejudica as mulheres sanguíneas é querer a aprovação. Então, se ela está se comunicando visando primeiramente a aprovação do outro, ela já não está se comunicando da forma assertiva. Ela está se comunicando pelo âmbito emocional e sentimental. Então, sempre que você for se comunicar com o outro, você sendo sanguíneo, você tem que esquecer a aprovação do outro. Você tem que esquecer que você está sentimental, que ele vai te deixar sozinha, ou se você vai ficar com medo de alguma coisa, esqueça isso. Nesse momento você precisa entender que é o lado de você se tornar racional. E o que é que vai funcionar não só para sanguíneas, mas como para qualquer mulher, é você esperar a raiva passar. Você esperar um momento de mais tranquilidade. Nem que você vá para um lugar mais tranquilo, nem que você vá ver uma criança, ver um animalzinho de estimação,
vai ler um livro, vai fazer algo para você, vai comer alguma coisa gostosa, mas com consciência, não pela ansiedade, mas porque você quer sentir um prazer mais consciente, e você precisa de um tempo para depois vocês conversarem. E aí, de forma assertiva, de forma que você vai colocar o seu sentimento sem ter a base emocional por trás de que você está ali toda, ou você está chorando demais porque você quer muita aprovação dele, certo? De forma posicionada, e vai dizer: eu não gostei do que você falou, isso me magoou, isso não foi interessante para mim, eu não quero mais que isso se repita, isso não foi legal da sua parte. E ter postura. Veja quais são os empecilhos que mais fazem com que mulheres se desgastem. A mulher, ela quer se sentir segura e por isso ela busca o homem mais vezes para completar a conversa, para ela se sentir confortável e conseguir relaxar. Enquanto isso não acontece, o cérebro dela fica em estado de alerta. Ela não consegue relaxar, ela precisa obter algum tipo de segurança e ela vai atrás dele para querer resolver a situação na hora. Vai acontecer momentos em que vocês vão discutir a relação naquele momento, que vai acontecer de precisar ser ali agora e vocês não vão deixar para depois? Vai. Mas vai haver momentos em que, conforme vocês vão se trabalhando, você vai aprender a deixar algumas conversas para o momento em que as coisas estiverem melhores. O ponto de briga de casais é a forma como o outro se sente ofendido, a forma como eu me sinto ofendida e a forma como o outro se sente ofendido. Se você tem um marido que ele se sente ofendido com determinada coisa que você fala ou faz, aí você já aprendeu, já sabe o que é e você evita fazer e vice-versa. E ele precisa também entender que você se sente ofendida com determinada situação e ele para de fazer aquilo. Só que em alguns relacionamentos imaturos, talvez ele ou ela pegue aquela coisa que mais te fere ou que mais te incomoda para citar e te ofender no momento da briga. Então, essa questão é o que mais afastam os casais, que é você utilizar coisas que o outro não gosta, que o outro se sente ofendido, para no momento da briga você citar, você falar. E isso só desgasta o casal. Isso não resolve o problema. Isso só vai fazer com que vocês dois fiquem no embate. Os pontos importantes em questão que vocês precisam prestar atenção. Vocês podem evitar algumas brigas bobas, desnecessárias? Podem, observando o jeito do outro. Tem coisa que o outro vai fazer e que você pode deixar pra lá, que você pode relevar, porque não é uma coisa tão grave, você evita uma briga? Pode. Porque muitas vezes, muitas mulheres não deixam passar nem o mínimo e estão ali em constante estresse e aumentando brigas desnecessárias. Eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar. O homem, ele não recebe bem a crítica, o comando, a forma combativa de falar. É como se você estivesse preparando ele para uma guerra. Ele já se arma e já tem ali aquele ímpeto de querer jogar para fora aquilo que não vai ser prazeroso no recebimento da comunicação. Então, o que você deve evitar? Não é porque eles não gostam de receber esse tipo de comunicação que você vai deixar de falar coisas importantes. Mas o que você vai evitar? Você não vai ser aquela mulher passiva que, porque ele não gosta de receber a comunicação combativa, do ataque, do confronto, que eu vou deixar tudo para lá. Essa é uma parte da neurociência masculina que explica que eles não toleram esse tipo de comunicação porque é algo que é semelhante ao comportamento natural deles de instinto, porque o homem ele tem em essência a fúria. Então ele está recebendo algo que não é feminino, ele está recebendo uma comunicação também masculina, por isso que eles vão repelir. Mas não é por isso que vocês não vão deixar de falar aquilo que é importante. Mas o que é que você vai evitar? Você vai evitar o excesso de gritos, você vai evitar o excesso de crítica, o excesso de ofensa. Você é aquela mulher muito sensível, que você fica muito em cima, que você se sensibiliza demais, você vai retirar a atenção dele, você vai retirar um pouco da atenção dele. Isso geralmente funciona. O afastamento faz com que eles muitas vezes sintam falta, percebam, caiam na real. Muitos ainda não reconhecem que erraram. Existe um leque de coisas que acontecem dentro da diversidade dos homens, em que esse afastamento vai ser benéfico para a mulher.
você mostrar para ele que você tem outros interesses, você mostrar para ele que ele não é a última coisa do mundo se você está no modo sensível demais ou dependente emocional, você precisa retirar ele do pedestal, se esse é o seu caso. Outro exemplo, existem muitos homens que eles têm dificuldade de reconhecer o erro, dificuldade de voltar atrás e conversar com a parceira. Ele prefere ali se afastar para manter a sua paz. E assim a mulher se sente totalmente perdida, insegura, querendo alguém para conversar e naquele momento ele se mostra inacessível. Aí o que é que você vai fazer? O que funciona é você retirar a atenção dele, retirar o afeto totalmente direcionado. Já que homens são conquistadores, e isso é um fato, você precisa retirar essa atenção dele. Isso vai ativar o instinto de caça. Ele vai se sentir desafiado e se sentir mais interessado em buscar você para conversar em alguns momentos depois.